dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te aleluia, a paz do Senhor Jesus, minha amiga Cíntia, Deus te abençoe, seja bem-vinda aqui neste lugar. A paz do Senhor Jesus, diaconisa Carol, sejam bem-vindas, que a presença do Espírito Santo invada a sua casa. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando em suas mãos pra não cair. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, eu creio, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome dele, bendito é o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Aproveita que vocês estão aí, meninas, e mande esse direct para várias pessoas. Começa a convidar. Enquanto nós estamos ouvindo esse louvor, deixa o Senhor ministrar no seu coração. Deixa o Senhor ministrar a adoração dele, pura e sublime. Convida pessoas para ouvir essa palavra contigo. Convida pessoas para poder estar aqui conosco. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, Bispa Silvia, Deus te abençoe. Aleluia. Seja bem-vinda. Aleluia. E quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. É a mão de Deus, era a mão de Deus segurando em suas mãos pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tenho que chorar, volte a sorrir. É a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus. Aleluia. Eu creio, Jesus. Na tristeza ou na alegria, Era a mão de Deus, e vai ser sempre assim. aleluia. Na tempestade ou na bonança, é a mão de Deus, E vai ser sempre assim. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você Aleluia, tentou Jesus. mais Glória uma a Deus. vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus. Santo Deus de Israel, aleluia. Você não veio Glória, até glória a aqui Jesus. pra desistir, Aleluia, então não Senhor. tem por que chorar, volte a sorrir. É a mão de Deus e vai
vai ser sempre assim. Era a mão de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. É a mão de Deus e vai ser Aleluia, sempre assim. Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que aqui estão presentes. Sejam bem-vindos. A casa é do Pai. Aleluia. E eu creio que Ele já se faz presente. Eu creio que o Senhor já está aqui neste lugar. Amém? A palavra do Senhor diz que aonde houver 2 ou 3 em seu nome, ali Ele se faz presente. E aquilo que é ligado na terra também é ligado nos céus. Aleluia. E eu creio que essa noite não será diferente. O Senhor nos visitou poderosamente na data de anteontem, na data de ontem. O Senhor, Ele veio aqui sobre as nossas vidas com palavras diretas, palavras remas, palavras de verdade, de bonança para a nossa vida, de alegria, de riso. O Senhor, Ele realmente está chamando pessoas, eu, você, para que a gente possa estar no centro do propósito dEle. E hoje é o nosso último dia de live. Aleluia! Ebenezer, até aqui fez o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu fico muito feliz cada rostinho que eu vejo aqui, porque eu sei que esse horário é difícil, eu sei que esse horário não é um horário fácil pra gente estar na frente da tela de um celular assistindo uma live, rompendo uma noite para outra, entrando na madrugada, mas nós estamos entrando na madrugada, esses 3 dias debaixo de palavra, debaixo de oração, debaixo de adoração. E ainda que os nossos olhos não contemplem fisicamente, ainda que o nosso coração não consiga sentir, mas eu sei, eu creio que o Senhor, Ele está fazendo algo novo na minha e na sua vida, amém? Eu creio que o Senhor está realizando, destravar de mente, destravar de ministérios, destravar de famílias. Eu creio que o Senhor está alcançando pessoas através deste momento de oração. Débora, você está dizendo que as pessoas estão vendo o seu vídeo? Não, não é de visualização que eu estou falando. Eu não estou falando de status, porque eu não estou aqui à procura de um status. Seria hipocrisia minha dizer para você que eu não gostaria que aqui tivesse mais de 20 mil pessoas, porque eu estaria mentindo. Claro que eu gostaria, porque se não fosse para ser vista, eu não estaria aqui. Só que o meu intuito não é ganhar ibope, se é que você entende. O meu intuito é de fato levar a outras pessoas aquilo que o Senhor tem feito sobre a minha vida. É fazer aquilo que a palavra dele diz, ide pregar o evangelho a todas as nações. Então eu sei que através de uma palavra alguém pode receber uma cura. Eu sei que através de uma palavra, através de uma oração, alguém pode receber um despertar de Deus, pode ser visitado, tocado pelo Espírito Santo, amém? Porque não sou eu que convenço. A palavra do Senhor é clara ao nos dizer que quem convence é o Espírito Santo. E é através dele que eu procuro todos os dias na minha vida fluir. Eu não sou perfeita. Assim como eu tenho certeza que você também não é. Eu tenho certeza que na sua vida, como na minha vida, existem situações que muitas das vezes a gente precisa olhar para Deus e falar: Senhor, me dê domínio próprio, me dê sabedoria, me dê discernimento, me ajuda, controla o meu eu. Para quem é sanguíneo, como Pedro era, como eu sou, existem lutas que são diárias e a gente precisa lidar com ela todos os dias. Nós realmente precisamos saber aquilo que falamos e como nós falamos. Porque de fato a gente utiliza a mesma boca que abençoa para amaldiçoar muitas das vezes sem perceber. Porque nós abrimos brechas, porque nós abrimos portas, deixamos que o inimigo entre e faça morada. Mas o Senhor, Ele está aqui nessa noite dizendo para mim e para você que existe um lugar diferente, que existe um momento diferente, existe um espaço diferente para mim e para sua vida. Basta nós tomarmos uma atitude. O propósito é dele, o centro é dele. Mas a atitude de ir até lá, cabe a eu e a você tomar. A atitude de viver e ser uma nova criatura em Cristo
é uma questão de decisão. Você entende isso? Eu decidi servir ao Senhor. E quando eu levanto a mão e falo, Senhor, eu decido te servir, eu vou ter que renunciar a muitas coisas. Eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. E a principal delas é abrir mão da carne, do nosso eu, daquilo que nos confronta, daquilo que muitas das vezes nos movimenta, nos direciona. Amém? Pastora Alexandra, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe poderosamente sua casa, sua vida e tudo que leva o seu nome. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Amém? Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia! Que a alegria do Senhor seja a sua e a minha força. Que a alegria do Senhor invada o nosso ambiente. Que a alegria do Senhor invada a minha, a sua casa. Que nós possamos contemplar a grandeza dele. Amém? Vocês estão conseguindo me ouvir? Coloca aqui pra mim alguém, por favor, só pra mim entender se o fundo tá muito alto, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se tá atrapalhando, porque senão eu abaixo um pouquinho. O meu celular, ele tava descarregando, então eu vou ter que deixar ele na tomada perto da onde o computador está. Possa ser que o som esteja um pouco alto. Coloca aqui pra mim, por favor, se tá tudo bem, senão a gente já segue. Amém? Que eu não quero tomar muito mais do que o tempo necessário. Abra sua Bíblia aí em Isaías, capítulo de número 3. Essa é a palavra a qual o Senhor... 43. Amém, Cíntia. Obrigada, minha linda. Deus te abençoe. Isaías 43 é a palavra que o Senhor gerou ao meu coração para viver o ano de 2024. E quando eu falo em viver, eu não estou falando de sobreviver. Existe uma diferença entre você sobreviver e existe uma diferença entre você viver. Quando eu sobrevivo, eu fico ali, né? É como se a gente estivesse em aparelho. Você luta o tempo todo pela vida. Então você sobrevive da melhor maneira que você pode. Só que o Senhor, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então essa palavra o Senhor, Ele me deu para que eu vivesse ela no ano de 2024. E por isso Ele me direcionou e me autorizou para que nós tivéssemos 3 dias de live baseados nessa palavra, dentro dessa palavra. Silvio, meu amigo, Deus te abençoe. Obrigada por estar aqui. O Silvio, ele foi fiel os 3 dias. Deus tem dupla honra na sua vida, hein, meu amigo? Eu tenho certeza disso. Jacó, Deus te abençoe. Obrigada também. Os 3 dias aqui comigo não perderam nenhuma parte da porção. Glória a Deus, aleluia. Então, só para voltar ao que eu estava falando, nós vamos viver essa palavra. Porque aquilo que eu recebo, eu profetizo sobre a sua vida. Então, se eu recebo paz, eu profetizo na sua vida paz. Se eu recebo alegria, eu profetizo na sua vida alegria. Se eu recebo autoridade, eu profetizo que na sua vida você também terá autoridade e assim sucessivamente. Amém? Nós precisamos começar a desenvolver a atitude de fato, liberar sobre a vida dos nossos irmãos aquilo que nós queremos viver para nós. O reino de Deus, ele é enorme e nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Então ele tem autoridade para fazer tudo em qualquer instante, em qualquer momento. A gente só precisa obedecer e estar debaixo do propósito, debaixo das normas dele, porque ele é o Pai. Amém? E como Pai, quem manda é ele. Isaías capítulo de número 43. Eu vou ler o texto e nós vamos orar e eu inicio com a palavra. Amém? Isaías 43, verso 18 e 19 é o que eu vou ler nesse momento. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Coloca suas mãos diante dessa palavra e feche os seus olhos, para que nós possamos orar nesse momento. Pai, aqui está a Tua palavra. Palavra essa, Senhor, a qual o Senhor tem nos norteado e direcionado as nossas vidas. Através da Tua palavra, Senhor, existe poder. Através da Tua palavra existe manifestação de sinais e maravilhas. Senhor, foi através da Tua palavra que foi feito céus e terra.
Através da tua palavra foi feito pessoas, através da tua palavra foi feito reinos. E nós não estamos aqui, Senhor, para viver apenas um momento, mas nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Pai, que nesta noite, assim como nas demais, o Senhor possa falar conosco de uma forma extraordinária. Sopra o teu vento, Senhor, vem com o teu Espírito Santo sobre nós. Invada essa atmosfera, Senhor, de poder e de glória, onde cada um está ouvindo o alcance da minha voz. Para que a mesma presença, Pai, a qual o Senhor vem trazendo diante da minha vida, a qual o Senhor vem me acompanhando nesta noite, possa ser também, Pai, a mesma presença lá do outro lado. Senhor, eu creio intensamente na autoridade e no poder que uma oração tem. Senhor, nós cremos que a oração ela tem poder, Pai, para quebrar julgos, para quebrar maldições, para quebrar, Senhor, palavras contrárias. Senhor, nesta noite, no nome de Jesus, Pai, eu quero orar a Ti, Senhor. Eu intercedo pelo Teu povo que está ouvindo a Tua voz. Eu intercedo pelo teu povo, por esse homem, por essa mulher de Deus, Pai, a qual está do outro lado, talvez com o coração entristecido, talvez com o coração quebrantado, talvez até pensando, Senhor, que não há mais esperança, que não há mais jeito, mas, Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo algo novo. Ah, Senhor, que nesta noite nós possamos compreender, Pai amado, Pai querido, que o Senhor não mente, o Senhor não falha, o Senhor não se atrasa. Senhor, eu creio que nesta noite nós iremos romper uma atmosfera espiritual a qual nós nunca tivemos acesso. Senhor, eu creio, Pai amado e querido, que nesta noite lugares que estavam aprisionados, Pai, por uma palavra de medo, Senhor, por uma atitude, Pai, talvez até mesmo por uma agressão, Senhor, que nesta noite essas pessoas sejam libertas no nome de Jesus. Senhor, que a tua mão esteja estendida sobre as nossas casas. Que a tua mão esteja estendida sobre as nossas vidas. Que no poder que há na tua palavra, Pai amado e querido, nesta noite, nós possamos ter uma renovação de mente, uma renovação de espírito. Ah, Senhor, renova os nossos corações, renova os nossos planos, projetos. Abra os nossos olhos, Senhor, amplia a nossa visão como de águias. Pai, que nós possamos compreender o nosso papel neste lugar, que nós possamos entender que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, sem Ti nós não podemos fazer nada. Jesus, toca no teu povo nesta noite. Toca no teu povo, Senhor. Aonde houver uma mulher de joelhos nesse momento, Pai, entra com o teu poder. Aonde houver alguém clamando pela tua presença, Senhor, manifesta a tua graça. Que a tua bondade e a tua misericórdia não nos abandone, nos alcance todos os dias. Senhor, tu és grandioso e é fiel para cumprir. Mas, Pai, nós queremos mais de Ti. Nós queremos experiência contigo, nós queremos uma intimidade, um período não, Senhor, nós queremos uma vida. Senhor, nós não estamos aqui para sobreviver, nós estamos aqui para viver na tua graça, para viver na tua presença, para viver com alegria diante de Ti. Ainda que o nosso cenário, Senhor, não seja um cenário feliz. Ainda que ao nosso derredor, Senhor, esteja muito distante da promessa a qual o Senhor já liberou. Mas eu creio, Pai, que assim como na minha vida, será na vida dos meus irmãos, que eu e a minha casa, eles e a casa deles servirão ao Senhor, aleluia. Pai, que nesta noite o Senhor possa vir com um derramar sobrenatural. Que nesta noite o Senhor possa abrir as nossas mentes, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender quem o Senhor é, através da tua palavra. Pai, que em nome de Jesus, todo espírito opositor a esta live, Senhor, seja repreendido no nome de Jesus. Que toda paralisia espiritual, que toda frieza espiritual, Pai, que todo cansaço, que todo sono, que toda a preguiça, que todo medo, Senhor, seja repreendido no nome de Jesus. Pai, quebra essa régua, Senhor, agora, Pai, no nome de Jesus. Essa régua que compete, essa régua que dispõe,
disputa, essa régua, Senhor, que a humanidade está querendo impelir diante de nós, que nós precisamos o tempo todo competir. Ah, Senhor, o princípio do teu reino é a comunhão, é a unidade, e nós estamos aqui em unidade, Senhor. Nós estamos aqui como corpo, como igreja, Pai, porque nós sabemos que somente o Senhor é a cabeça. Então nos guia, Senhor, através do teu Espírito Santo. Nos guia, Senhor, através da tua palavra. Já visita, Senhor, a cada uma dessas casas que aqui estão. Visita, Senhor, a casa deles, a estrutura, o trabalho, Senhor. Vai de encontro agora, Senhor, com projetos que estão dentro da gaveta. Esses papéis, Senhor, que estão empoeirados, meu Pai. Vai tirando toda a poeira e vai trazendo para fora. Ah, Senhor. Ah, Senhor, nós nos alegramos da tua presença. Nós nos alegramos diante de ti e nos submetemos à tua vontade. Que seja feito conforme o teu querer, Senhor. Usa-me como um instrumento nas tuas mãos. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo. Que não seja o que eu sei, o que eu acho ou o que eu penso, mas que seja o Senhor trazendo alusão, trazendo entendimento, trazendo a verdadeira palavra sobre a minha boca. Que no nome de Jesus, Senhor, nós possamos compreender e guardar nos nossos corações e colocar em prática todos os dias aquilo que o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor já fez. A ti é toda honra, toda glória, Senhor, majestade e louvor que a ti pertence. Glorifica o teu nome, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. A paz do Senhor Jesus. Pastora Adriana, seja bem-vinda. Deus abençoe poderosamente a sua vida e sua casa. Amém? Nós acabamos de ler o capítulo de número 43 de Isaías, onde o Senhor vai dizer que resgata Israel. E é só Deus que pode fazer isso. No nosso primeiro dia de live, nós tivemos acesso a entender que o Senhor, ele se manifesta da forma dele. O Senhor, ele se apresenta a cada um de uma forma específica, amém? No nosso segundo dia de live, nós conseguimos entender que diante do propósito do Senhor, é necessário saber que haverá um tempo que muitas das vezes será de escassez, que muitas das vezes nós iremos passar diante de um deserto, que é possível sermos levados até cativos, para que a gente possa acordar, aprender e entender qual é esse propósito. O propósito de Deus sempre foi uma adoração pura e verdadeira, que não fosse contaminada por ideologias falsas, por deuses falsos, que não fosse contaminada por desejos carnais, como havia acontecido com o povo. É bem verdade que a capacidade de prever o futuro é uma das coisas que vai distinguir Deus dos deuses falsos. Só que o Senhor, ele não só prevê o futuro, mas ele é o futuro. Amém? Então ele é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus de amanhã. E tudo aquilo que o Senhor sempre parou e falou para o seu povo, através de sonhos, através de visões, através de profecias entregues pelos seus servos, o Senhor, ele sempre cumpriu no tempo certo. E aqui o Senhor, ele vai dizer, quando ele traz essa palavra, exatamente a respeito do cativo da Babilônia. Deus é tão Deus, ele é tão certo naquilo que ele faz, ele é tão convicto, que antes mesmo que o cativeiro começasse, o Senhor, ele já havia liberado a palavra de que eles seriam presos, seriam mantidos cativos, mas que o Senhor entraria e resgataria o teu povo, porque o povo é dele. Amém? Isso foi liberado há uns 200 anos antes mesmo que o cativeiro fosse acontecer, mesmo antes desse povo ser levado a cativo. De forma muito rápida, eu quero contar para você a respeito de quem nós estamos falando. Nós estamos falando do profeta Isaías, um dos profetas chamados por Deus. Profeta esse conhecido como profeta messiânico, porque de todos os profetas, ele foi um dos profetas que mais trouxe, se não o que
né, foi pleno em relação a informações a respeito de quem seria o Messias. E é costume dos judeus que todos os filhos, quando nascem, aprendam todos os textos messiânicos de cor e salteado até os 7 anos. Então, você pega uma criança de 7 anos, ela conhece todas as profecias, ela conhece todos os mandamentos, ela já sabe de tudo a respeito do que é ensinado, porque isso é um costume judeu, que não é errado, pelo contrário, nós deveríamos, né, aderir a esse tipo de costume, mas muitas das vezes a gente acaba só cultivando a palavra na cabeça de um filho depois que ele já tem 9, 10 anos, porque a gente começa a entender que é um período onde ele já aprendeu a ler, escrever e já discerne melhor algumas coisas. Mas os judeus, eles trabalham isso desde o início, literalmente, abriu a boca, falou a primeira palavra, ouviu, já começa a ouvir e gravar os textos messiânicos. E Isaías, ele já tem um chamado. Isaías, ele já vive as profecias, ele já vive o ministério a qual o Senhor confiou a ele, porém ele ainda não havia exercido isso de forma profética. O livro de Isaías, capítulo de número 6, vai contar exatamente o início disso. E lá ele vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, é desta forma que o capítulo 6 começa. E é interessante porque o capítulo vai começar contando que o ministério do profeta Isaías, ele não iniciou diante de um cenário de abundância. Ele não iniciou diante de um cenário de alegria. Ele iniciou diante de um cenário onde um rei havia morrido, existiam pessoas que estavam vivendo esse luto. O primeiro ponto que o Senhor deixa muito claro para mim e para você nessa noite é exatamente essa questão. O fato de você estar num ambiente que talvez ele não traga a alegria que você esperava, não significa que ali não seja um cenário do início do seu propósito, do início da sua jornada. É bem verdade que nós gostamos, né, e esperamos viver as promessas e o cumprimento da promessa da palavra do Senhor nas nossas vidas de forma alegre, com júbilo, num ambiente favorável, mas na maioria das vezes isso não acontece. Na maioria das vezes o Senhor, ele começa a nos usar quando ele olha para nós e ele percebe que nós somos improváveis e vivemos num cenário totalmente fora, na contramão daquilo que ele queira fazer. Porque o Senhor, ele não olha para nós como o homem olha. O Senhor, ele não nos vê da forma que o homem vê. O homem, ele precisa ter estabilidade financeira, física, para que ele possa iniciar algum projeto, iniciar algum propósito. Você não vê ninguém construindo nada de cima para baixo. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Todo mundo que vai construir alguma coisa, constrói de baixo para cima. Todo mundo que vai iniciar um propósito, procura o melhor cenário, o melhor momento. Eu vou abrir uma empresa. Eu vou pesquisar se aquele ramo do qual eu quero trabalhar, se está dentro de um período onde o dólar está alto, aonde a economia está funcionando legal, aonde está favorável, é uma área de crescimento. Quantas porcentagens já cresceram esse ramo dentro desse período? É dessa forma que as pessoas começam alguma coisa, mas a palavra do Senhor vai dizer que Isaías, ele inicia o seu projeto, inicia o propósito diante do Senhor, num período de luto, num período de dor, num período de tristeza, num período, acredito eu, que até mesmo de insegurança, incerteza, porque o rei morreu. Então aquelas pessoas que eram governadas, que estavam debaixo dessa autoridade desse rei, eles passam a olhar e pensar, e agora? Como é que vai fazer? O que vai acontecer? Quem vai cuidar? Quem vai ordenar? Quem vai trazer? Quem vai prover? Quem vai dar as leis? É muitos porquês. E na minha vida e na sua vida não é diferente. Quando nós passamos por uma situação de dor, quando nós passamos por uma situação de luto, nós começamos a questionar o Senhor exatamente sobre isso. Mas por que, Senhor? Por que a pessoa se foi tão cedo? Por que eu peguei essa enfermidade?
porque a minha porta fechou, porque o meu celeiro, porque o meu marido, porque o meu filho. Nós começamos a encher o Senhor de porquês. Porque nós não conseguimos compreender a primeira instância, ao primeiro olhar, aquilo que o Senhor tem, porque nós não conhecemos o final. Só quem conhece é Ele. Então a forma dele, de fato, provar a sua divindade, provar a sua autoridade diante de nós, seres humanos, nós olhamos e não entendemos, mas o Senhor, Ele já viu o início e Ele já sabe o fim. Então Ele precisa trazer pra gente algumas ilustrações, alguns insights, palavras que vão determinar a respeito do futuro. E talvez alguém olhe pra você e diga, isso aí é uma premonição. Eu acho que isso daí é, sei lá, é folclórico. Eu confesso pra vocês que uma vez eu conversando com a pastora Alexandra, antes de eu ser cristã, antes de eu resolver aceitar Jesus e aceitar não, né? Permitir que Ele me aceitasse, porque é Ele que aceita a gente, amém? Uma vez a gente conversando no trabalho, eu questionei pra ela a seguinte coisa e eu nunca esqueço disso. Eu falei pra ela assim, como é que você pode me garantir que aquilo que alguém fala que foi Deus que falou, realmente foi Deus que falou, foi o Espírito Santo que falou pra ele? Porque a gente sabe que as religiões espíritas, elas utilizam exatamente dessa situação. E eu não estou aqui para falar de religião, é só para você entender a minha pergunta. E eu falei para ela, até porque eu vim dessa religião. E lá eu vivi exatamente esse tipo de situação, onde eu era um cavalo e um espírito vinha sobre mim e falava e manifestava. Então, uma vez eu perguntei isso pra ela, eu falei, como é que você me garante que é Deus que tá falando? E eu lembro como hoje, ela falando pra mim, porque quando o Senhor, Ele fala com você, não existe dúvida. Ele não toma a sua consciência ao ponto de você não saber quem você é. O Senhor, Ele jamais vai se revelar para você de uma forma que você perde o senso, que você não sabe quem você é, onde você está, o que você fez, o que você deixa de fazer, porque Ele é um Deus de transparência. Ele é o único Deus que fez e que faz tudo em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Ele é o único Deus que Ele criou céus e terra apenas com o poder da sua palavra. Ele não foi criado por ninguém, você entende isso? Ele não precisou que ninguém fosse lá, pegasse uma determinada matéria, seja um barro ou uma argila, ou um pedaço de madeira e o esculpisse. Pelo contrário, foi Ele que esculpiu a sua criação. Ele esculpiu a sua criação e Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Ele é o único Deus verdadeiro que de fato Ele sabe como se inicia. Ainda que com dor, ainda que com lágrima, ainda que num ambiente que você olha e você fala, meu Deus, aqui não tem condições. Ainda que diante de uma casa rebelde, mas o Senhor, Ele sabe quem é o seu povo. O Senhor, Ele sabe aquilo que Ele confia a mim e a você. O Senhor sabe aquilo que Ele entrega na minha e nas suas mãos. E Ele não erra, Ele não falha. O cenário era de luto, o cenário era de dor, mas o Senhor envia os seus serafins. O Senhor envia os seus anjos mais potentes até Isaías. E o texto vai dizer que Isaías, ele vê a cauda do manto do Senhor. Eu vou parafrasear de uma forma muito rápida para você poder entender. Serafins estavam por cima dele. E ali ele começa a ver diante da visão que eles cobriam os olhos, cobriam os pés, cobriam ali diante deles aquilo que era significativo para representar, para trazer a alusão, a informação, a explicação de que você não olha para o Senhor. A glória do Senhor, a graça do Senhor, o poder do Senhor, ele é muito grande, ele é de uma forma que você não consegue compreender, não consegue mensurar. Ainda que você imagine, mas você não consegue mensurar quem é o Deus e o poder dele. Porque ele é infinitamente mais. E ele faz infinitamente mais. E quando a gente fala de infinito, é porque não tem fim. Então, se você
Para e pensa, o Senhor ele vai fazer A, B e C na minha vida. Quando você menos esperar, ele te deu o abecedário inteiro, de trás para frente, porque ele faz infinitamente mais. Então Isaías ele começa a perceber, assim como Ezequiel viu através das suas visões, a face das 4 figuras, o homem, o touro, a águia, o boi, a representatividade das características de Deus. Aqui o Senhor ele mostra através dos serafins para Isaías como visão, para que Isaías entenda quem ele é. E Isaías, quando ele vê aquela situação, quando ele vê aquela glória, ele entende, ele sente dentro dele que ele não é capaz, e ele diz: ai meu Senhor, né? Ele vai dizer: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Então o Senhor envia um serafim, e esse serafim ele toca, um único serafim toca na boca de Isaías com brasa e coloca sobre ele. E depois disso aconteceu, o Senhor vai virar para Isaías e vai dizer: a quem eu enviarei? O Senhor está perguntando a quem ele pode enviar, mas ele não faz uma pergunta porque ele não sabe quem é. O Senhor ele faz uma pergunta para que você raciocine, para que você entenda aquilo que ele quer falar contigo, aquilo que ele quer te mostrar, ou muitas das vezes até mesmo para nos corrigir, porque a sabedoria dele é infinita, é extensa. E por ele ser grandioso em sabedoria, ele fala de forma muito aberta. Jó, quando ele está num momento onde ele começa a conversar com o Senhor e questionar algumas coisas ao Senhor, o Senhor ele ouve e depois ele vira para Jó e diz: cinja os teus lombos, porque agora eu falarei contigo. E o Senhor ele já começa arrebentando Jó no começo da palavra, perguntando para Jó: onde você estava quando eu criei o infinito, quando eu criei o abismo, quando eu fiz. Ele começa a vir, se eu não me engano, são 3 capítulos inteiro de Deus fazendo pergunta para Jó, questionando a ele como você sabe como que uma criança é feita dentro do ventre da sua mãe, como que os ossos se formam. Ele começa a trazer perguntas para Jó que de fato Jó não tem como responder, até que Jó vira para o Senhor lá no capítulo 42 e ele vai dizer ao Senhor que somente ele é Deus e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Entende que o Senhor ele vai sempre agir com muito amor, com muita misericórdia, com muito cuidado, com muito zelo com a minha e com a sua vida, mas ele sempre vai nos corrigir na hora necessária. Ele sempre vai nos puxar de volta, vai trazer o freio. E quando isso acontece, muitas das vezes fica um espinho na nossa carne para que a gente sempre se lembre de onde o Senhor nos tirou, de onde o Senhor nos trouxe e o que ele está fazendo, o que ele fez. Amém? Então, só para você entender quem é o profeta Isaías. E depois disso ali, o profeta Isaías ele começa a trazer diversas palavras, ele começa a trazer diversos textos, ele vai falar sobre o Senhor. O livro de Isaías é um livro lindo, até que nós chegamos aqui no capítulo de número 43, onde Isaías vai falar a respeito exatamente da restauração, do resgate de Israel. E o início do capítulo 3, o Senhor ele vai dizer da seguinte forma, 43, perdão. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles se submergirão. Eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Rei do Egito, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Sebe em teu lugar. E ali o Senhor ele começa a dizer a importância que o povo de Israel tem para ele. O Senhor está deixando claro: eu dei a Etiópia, eu dei a Sébia, eu dei reinos
em troca de você, Israel. Em troca de você, casa rebelde. Em troca de você, homem de lábios impuros. Em troca de você, povo que reclama, que murmura. O Senhor, Ele faz por você, Ele faz por mim coisas que nós não merecemos. Em tudo o Senhor, Ele cuida. E quando o Senhor vai dizer a respeito do passar pelo fogo, passar pelas águas, é a forma que o Senhor tem para dizer ao povo: vocês vão passar por situações sim. Vocês vão passar por situações que vão doer, como se fosse um fogo queimando a tua pele. Você imagina o que é você estar dentro de um lugar queimando. Eu sempre questionei comigo, eu não sei o que é pior, se é morrer afogado ou se é morrer queimado. Porque o afogado você fica no desespero porque você não consegue respirar. E o queimado você entra em desespero porque dói. Então o Senhor está dizendo ao povo, vai dizer ao povo de Israel: vocês vão passar, mas eles não te queimarão. Os rios não te submergirão. A tempestade não vai te afogar, não vai te afundar, não vai cobrir você. A dor, o cenário a qual você iniciou, a dor, o cenário a qual você começou, aquela situação constrangedora, talvez de humilhação na sua casa, na sua vida, pelo qual você veio vivendo, isso é só parte do processo. Isso é apenas parte do processo para você entender que eu farei grandes coisas por ti. Eu estenderei as minhas mãos sobre você, te livrarei, te resgatarei, porque você é minha escolhida, aleluia. Você é meu escolhido, aleluia. Eu guardarei você, a sua entrada, a sua saída. Eu meditei durante esses dias nesse texto e eu tenho muito costume de usar essa palavra diante das minhas orações: Senhor, guarda a nossa entrada e a nossa saída. E quando eu orei pelo Senhor e eu falei: Senhor, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Enquanto eu falava com o Senhor ele ministrava ao meu coração de que a entrada e a saída não é o entrar e o sair de uma casa, simplesmente. Não é o entrar e o sair de um emprego, o entrar e o sair de um lugar para o outro, não. Mas é o entrar e o sair da vida. Eu cuidei da sua entrada neste mundo, da sua entrada de vida, da sua entrada como ser humano, porque eu cuidei de você desde as entranhas da sua mãe, e eu guardarei você na sua saída. O dia que eu te recolher, o dia que eu te chamar para minha glória, o dia que eu falar a senha, o teu nome, eu vou cuidar para que você venha somente para mim, para que você venha somente para o meu reino, para que você não se perca, aleluias. Você entende isso? Esse é o Deus que eu sirvo e que você com certeza conhece. Porque aqui existem algumas pessoas que não frequentam uma igreja como eu frequento, mas isso não significa que Deus não te guarde. Isso não significa que Deus não cuide de você. Isso não significa que Deus não está olhando para as suas necessidades. Tudo aquilo que é importante para você é importante para Deus. Tudo aquilo que é importante para a sua vida, tudo aquilo que te causa dor ou alegria no Senhor. Porque você é criatura, você é filho dele, você foi esculpido diretamente por ele. Amém? Então o Senhor, ele vai dizer exatamente isso para o seu povo. E referente a essa palavra, o Senhor, ele vai mostrar exatamente no decorrer, depois você pode até ler o capítulo inteiro do Isaías 43, ele começa a colocar em prova aqueles deuses falsos. E ele fala para que eles tragam testemunhas a respeito de vocês. A gente, geralmente, quando a gente vai falar sobre algo de relevância, de importância, seja num julgamento, seja dentro de uma empresa ou em qualquer outro lugar, até mesmo dentro de um gabinete pastoral, nós sempre temos que ter testemunhas. E o que é você ser uma testemunha? É você testificar, é você afirmar aquilo que a pessoa está falando.
Então eu passei por uma situação e eu viro para a pastora Alexandra ou para a pastora Adriana e falo, vocês vão ser minhas testemunhas. Então elas vão confirmar aquilo que eu estou falando. Se é verdade, se é mentira, se eu estava, se eu não estava, se eu fiz, se eu não fiz. Entende? E o Senhor, ele vai falar exatamente isso para eles. O Senhor vai dizer, traga-me as suas testemunhas. Conjecturando a grosso modo para que você possa entender. Porque o que o Senhor está dizendo para eles é como é que vocês vão trazer alguém que testifique que vocês são deuses, sendo que vocês precisaram de alguém para fazer vocês. Eu não preciso de ninguém para me fazer. Eu não precisei de ninguém para me gerar, eu não precisei de ninguém para me esculpir, para me criar. Pelo contrário, eu sou. Então ele deixa claro para o povo, vocês passarão por tudo isso, mas eu sou guardará você. Esse eu sou é aquele que abre portas aonde não existe. É aquele que abre o mar para que o seu povo passe. É aquele que virou coluna de fogo. Virou nuvem no deserto. Que deu de comer aonde não havia provisão. Que deu de vestir aonde não tinha. Que permitiu que os seus calçados não se desgastasse. O povo caminhou durante 40 anos no deserto. Você tem noção que é 40 anos no deserto? Sem você ter um lugar para se abrigar. Esses dias a gente estava com muito calor aqui em São Paulo. E eu, muito calorenta como sempre, eu estava a ponto de morrer. E eu falava, Senhor, eu amo o calor, mas meu Deus, tá demais. Eu não tô preparado para viver no inferno se for desse jeito, porque eu não dou conta, é calor demais. Então imagina, eles caminhando 40 anos no deserto. O Senhor foi a roupa que não gastou. O Senhor foi o sapato que não gastou. O Senhor foi a coluna de fogo que o cobriu no momento da noite de frio. O Senhor era a coluna de nuvem no momento de calor para poder cobrir o povo, para que eles pudessem ver a presença do Senhor sobre eles. Ou seja, o Senhor estava deixando claro o tempo todo, eu não tirei você do Egito para você caminhar num deserto sozinho. Eu sou o Deus que vou contigo. Eu sou o Deus que caminharei com você durante esse deserto. E é por isso que a palavra do Senhor vai dizer, ali no momento, como nós lemos ontem no Salmo 126, quando eles trazem à mente o deserto do Negueb, exatamente isso, Senhor, faça como o Senhor fez lá. Porque lá é um deserto, é rochoso, é perigoso, é difícil, é árduo, mas o Senhor entrou com água, o Senhor entrou com provisão, a terra floresceu, faça de novo, nos resgata, nos restaura novamente. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele tem restauração para mim e para a sua vida em áreas. Eu falei isso ontem, eu repito hoje, porque isso é uma convicção no meu coração. O Senhor, Ele traz isso como convicção plenamente. O Senhor, Ele é e Ele fará restauração na minha e na sua vida. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Você entende que o Senhor está falando para você? Apenas creia. Você vai passar pelo deserto, você vai passar no fogo, você vai passar sobre as águas, mas nada disso vai te atingir. Eu permiti que o meu servo Daniel estivesse na cova dos leões e o leão não o tocou. Eu permiti que os meus filhos estivessem dentro de uma fornalha e nem sequer um fio de cabelo deles saiu chamuscado, saiu queimado daquele lugar. Quantas covas foram abertas sobre a vida de pessoas, quantas cavernas foram abertas sobre a vida de pessoas, quantas vezes nós fomos caluniados, acusados, apedrejados, descredibilizados. Só que enquanto o Senhor estiver aprovando na terra e nos céus, oh, aleluia. Enquanto o Senhor estiver aprovando nos céus, na terra, ninguém impedirá. Débora, você está falando isso? Não. A palavra do Senhor vai dizer no verso 13. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia.
Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Agindo o Senhor, ninguém pode barrar. Agindo o Senhor, ninguém pode travar. Quando o Senhor está no negócio, quando o Senhor está contigo, não precisa você temer. Ele é o seu seguro. Ele é a sua cobertura. Ele é aquele que vai te levar. Ele vai te respaldar através da palavra dele. Ele vai te justificar se preciso for. Não precisa abrir sua boca. Quando o Senhor estava diante de Moisés, perante o deserto, após ter retirado o povo do Egito, eles começam a murmurar, começam a reclamar, porque eles estão cansados, querem comer, quer fazer, quer acontecer. O Senhor simplesmente vira para Moisés, no capítulo 14, e diz: por que você está clamando? Apenas diga para o meu povo que marche. Por que você está me perguntando? Por que você está me orando? Por que você está... Sabe o que Deus está falando para Moisés? Você está me questionando por quê, se eu já falei que eu vou fazer. Você está me questionando por quê, se eu já tirei vocês de lá. Não permita que as pessoas ao seu redor, que tenham tamanha incredulidade, impactem na sua vida a tal ponto de fazer com que você comece a questionar a Deus o que Ele já falou para você. Existem pessoas ao nosso redor que não ouviram a palavra. Deus não falou com eles. Deus trouxe o projeto na sua mão. Deus falou contigo. Foi para você que ele se revelou na madrugada. Foi no seu coração que ardeu. E quem está ao seu redor está cansado de uma caminhada pesada. Está cansado de um sol sobre eles. Está cansado de situações que eles convivem ali todos os dias, e eles vão começar a te apertar. Eles vão começar a te pressionar, eles vão começar a questionar, murmurar e jogar sobre você um peso do qual você não precisa e não deve carregar. Então não questione ao Senhor aquilo que Ele já falou para você. Se o Senhor disse para você, vá que eu serei contigo. Não importa como Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele é fiel para cumprir. Eu falei ontem, repito. Milagre a gente vive, milagre a gente não explica, amém? Se for para você explicar, não é milagre o que você está vivendo, é a organização da sua mão, é porque você se organizou, você soube fazer, você soube administrar, você soube resolver. Aquilo que você não consegue explicar, é o Senhor quem faz. Só que para você viver milagre, você precisa passar por um processo. Para você viver milagre, você vai passar por uma situação. Hoje nós findamos esses 3 dias de live. E hoje nós findamos o mês de janeiro com a palavra gerando o seu milagre. Aleluia. Foi poderoso o que o Senhor fez hoje. Nós estávamos no culto antes de vir para cá. E quando eu falo nós é porque estava eu e meia dúzia do que está aí no meio da live. Nós estávamos no culto. E o Senhor falou poderosamente sobre as nossas vidas. E não é coincidência ter findado um mês de gerando um milagre. Não é coincidência de findar um mês gerando o seu milagre e ser o último dia do propósito, da live de 3 dias, o Senhor falando de volta para o meu propósito. Você precisa entender, pastora Alexandra, você precisa entender, pastora Adriana, vocês que estiveram e que viveram esse um mês, o Senhor gerando um milagre na vida de vocês. O Senhor nos ensinando que o nosso milagre, ele é gerado somente com o nosso tocar. Só de eu tocar, eu consigo. A minha atitude, ela libera, ela destrava para que aquilo realize na minha vida. Mas a minha atitude, ela também impede, ela cria uma barreira. Porque a minha atitude, ela pode ser de confiança, ou a minha atitude pode ser de incredulidade. E quando o Senhor, ele fala sobre voltar ao centro do propósito, você entende? Você gerou o seu milagre, porque você creu. E é através dessa fé que agora você vai caminhar ao centro do meu propósito, ao centro da minha vontade na sua vida. E o que o Senhor está deixando muito claro para mim e para você nessa noite é exatamente isso. Não questione aquilo que Ele já te ordenou. Não questione aquilo que Ele já falou para você. A única pessoa que tem autoridade de testificar o que o Senhor disse a você é somente você.
É você que passa pelo processo. É você a quem o Senhor guarda, livra. É com você que o Senhor fala, se revela. É intimidade. Nós oramos aqui nesses dias para que nós tivéssemos experiências com Deus vivenciadas por nós. Eu orei e clamei ao Senhor exatamente por isso. Senhor, nós amamos viver experiências contadas pelos nossos irmãos. Glorificamos e exaltamos o teu nome na vida deles. Mas eu quero viver a minha experiência. Silvio, você vai viver a sua experiência. Jacó, você vai ter a sua experiência. Nós vamos ter o nosso momento, o nosso nome, a nossa história escrita, gravada. E o Senhor está dizendo, não temas. Aleluia. Não temas, porque eu sou contigo. Amém? Eu sou contigo, é o que o Senhor está dizendo. E para finalizar essa palavra, nós entramos no verso 18 e 19 que nós iniciamos lendo. Não vos lembreis de coisas passadas, e nem considerei as coisas antigas. Eu fui alguém. Eu vivi uma situação. Eu estive num lugar. Porque lá... Você conhece alguém assim? Eu conheço um monte de gente assim. Porque da onde eu vim, era assim, assim, assado. Porque como eu fazia... Porque antigamente era feito assim. Porque sempre foi feito assim. Porque sempre eu agia assim. Porque sempre você tá sempre vivendo no raso. Você tá sempre vivendo na mesmice. Você tá sempre vivendo de aparelho, sobrevivendo, porque você tá sempre amarrada no passado. A nossa geração é a geração que mais vive de excesso de passado. A nossa geração é a geração que mais vive de excesso de futuro, porque não creem no hoje, não acreditam no agora. Não vivem o agora, estão o tempo todo acelerado demais ou em nostalgias demais, se prendendo no passado, naquilo que viveu, aquilo que deixou de viver, aquilo que deixou de fazer, aquilo que não realizou. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, para de ficar presa no que você não fez. Eu estou te dando uma nova oportunidade hoje. Você tem uma nova história agora. É um momento novo. Eis que faço uma coisa nova. O que o Senhor está fazendo é novo. Quando eu falo para você, fulano, eu vou te dar uma roupa nova. Eu fui na loja, eu comprei a roupa para você. Beltrano, eu vou te levar num lugar novo. Vamos jantar, vamos passear, vamos se divertir. É porque é novo. Você não conhece. Se você não conhece, você não sabe como é. E se você não sabe como é, você não pode questionar. Se é difícil, se não é, se é bom, se não é. Você só vai descobrir quando você viver aquilo. Quando você provar daquilo. O Senhor está te dizendo nessa noite, eu farei algo novo. Então para de ficar presa naquilo que você viveu lá atrás. A sua história, o seu passado não é e não será a última palavra da sua vida. Você não é aquilo que o seu passado dizia que você era. Porque no passado eu era uma prostituta, no passado eu era um drogado, no passado eu era um ladrão, no passado eu era uma mulher que saía com Deus e o mundo. Não importa o que você fez no passado. O que importa é, a partir do momento que você se arrepende, que você larga e você alcança a misericórdia. Amém? Porque a gente precisa entender que evangelho não é massagear o ego. Viver o evangelho, eu preciso entender que eu vou ter que renunciar o meu velho eu. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que nós entramos nessa caminhada, a partir do momento que nós entramos num novo tempo, o velho precisa ser tirado.
O velho precisa ser deixado para trás. Não se coloca vinho novo em odres velhos. O odre não aguenta, ele rompe. É muita fermentação, é muita pressão. Ele vai romper, ele não consegue. O vinho novo precisa estar num odre novo. A unção nova precisa estar num templo novo. A bênção nova precisa estar com uma pessoa nova, disposta. Você não enche um copo se ele já estiver cheio, porque quando você pôr, ele vai transbordar. Mas se você quer receber, você precisa esvaziar primeiro. Lá atrás você errou. Lá atrás você pecou. Mas se você reconheceu o seu erro, se você reconheceu o seu pecado, se você confessou isso diante de Cristo, porque a palavra dele nos ensina, não é eu que falo, é a palavra dele que diz que a gente confessando diante dele, nós alcançamos a misericórdia. E a misericórdia do Senhor, a graça dele nos basta. Amém? Então que nessa noite você entenda que o Senhor ele está disposto a colocar um novo cântico na sua boca, a caminhar com você pelo deserto. Ele vai colocar rios perante o deserto, para que você caminhe numa nova história, vivendo um extraordinário na presença dele. O passado ele só serve para você lembrar que lá na frente você tem uma nova história. Você não pode se prender no passado, achando que você vai viver aquilo de novo, porque você não vai. Mas o passado, ele traz à sua memória aquilo que você fez errado, para que o seu presente não seja um espelho de consequências erradas. O segundo ponto que eu tenho aqui anotado é que quando você se torna algo novo e chega no tempo da promessa, não se torne aquilo que falaram de você. Não se torne aquilo que falaram de você. Porque ela é grossa, porque ela era estúpida, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Aí o Senhor te fez uma promessa que Ele vai te levar num lugar, que Ele vai abrir uma porta nova. E aí quando você chega lá, você se torna exatamente tudo aquilo que as pessoas falaram de você. E aí alguém vai olhar e vai dizer, eu avisei. Eu não falei que ela era assim? Eu não falei que ele era assim? Lembra? O Senhor chama para ser suas testemunhas. Se eu sou testemunha de Deus, eu preciso testificar quem Ele é. Ele é justo, Ele é conselheiro, Ele é amoroso, Ele é benigno, Ele é bondoso, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é honesto, Ele é grande. Eu tenho que testificar quem o Senhor é na minha vida. Não tem como. O texto vai dizer, não tem como, com olhos tampados, ouvidos tampados, serem testemunhas. Precisa se abrir o olhar espiritual, precisa se abrir o ouvido espiritual, precisa se abrir o coração. É uma tricotomia de ser. Você alinha mente, corpo e alma, mente, corpo e espírito. E quando as três andam na mesma concordância, você transborda. Você consegue alinhar tudo na sua vida. Eu amo um pregador. Eu não sei se vocês já ouviram falar, acredito que a grande maioria que sim. Ele chama Thiago Brunet. Ele é coach, ele estudou para isso. Ele tem diversas palestras que ele faz a respeito de finanças. Só que tudo que ele fala a respeito de finanças, ela vem com base bíblica. Porque a palavra do Senhor, ela é meu guia, ela é o seu guia, ela é o nosso norte em todas as áreas. Ela não serve apenas para confrontar o meu pecado. Ela não serve apenas para falar sobre uma bênção recalcada, transbordante, sem medida. Mas ela serve para me instruir. Ela serve para me endireitar. Ela serve para me repreender. Ela serve para me orientar, me aconselhar, me acalentar. A palavra do Senhor, ela serve para tudo.
ela é apta para todas as coisas, para que nós estejamos capacitados para toda e boa obra. Amém? Eu quero que você medite nessa palavra. Coloca aqui embaixo aquilo que o Senhor falou com você. Coloca aqui embaixo nos comentários aquilo que o Senhor ministrou ao seu coração, porque a palavra do Senhor, ela tem liberdade e ela opera aquilo que ela precisa, na área que ela precisa. Comigo o Senhor falou de uma forma e com você eu tenho certeza que Ele pode ter tocado numa área muito mais específica. Então coloca aqui pra mim o que o Senhor falou contigo. Em que área que o Senhor, não precisa ser detalhado, mas coloca aqui embaixo no comentário em que área que o Senhor falou com você, que ainda esse ano você vai contemplar algo novo na sua vida. Pode ser em todas as áreas, glória a Deus, aleluia, que assim seja. Mas se o Senhor não fizer em todas as áreas, ainda assim Ele é Deus. Se o Senhor não fizer em todos os momentos, ainda assim Ele continua sendo Deus. Ainda que a situação de alegria não tenha acontecido, não deixe de contemplar aquilo que o Senhor já fez. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estiveram aqui. Mais uma vez, obrigada por vocês terem acreditado. Obrigada por vocês estarem aqui dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tinha para falar. Eu já falei, eu não sou pregadora. Eu sou uma pessoa que ama falar de Jesus. Ama falar de Deus. Se eu pudesse, eu fazia isso o dia inteiro, em todos os momentos. Mas a gente precisa viver na terra, porque nós não somos seres espirituais, amém? Entende isso? Então não tem como eu ficar espiritualizando aquilo que eu tenho que executar, né? Eu sei que o Senhor, Ele me abençoa e as bênçãos correm atrás de mim, porque elas não têm outra opção em fazer isso, amém? Mas nós temos que fazer outras coisas e infelizmente eu não tenho como passar o dia inteiro falando em tese, porque todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar do Senhor aonde eu vou, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de testificar aquilo que o Senhor fez na minha vida, aonde eu vou, de levar quem Ele é, que Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que escreve uma nova história, Ele é o Deus que te dá uma dignidade, Ele é o Deus que te dá identidade, Ele é o Deus que te ama, que te escolhe, que te separa. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar dEle e o que Ele fez na minha vida, eu faço com muito amor, com muita alegria. No meu trabalho, aonde eu vou, eu passei os 3 dias falando pro pessoal lá da minha empresa. Eu falei, gente, eu quero glorificar o nome de vocês lá na live. Eu quero falar pra Deus, Senhor, abençoa fulano, beltrano, ciclano. Orei pela vida de cada um deles, porque eles mais convivem comigo do que qualquer outra pessoa. E eu falei, Senhor, abençoa a vida de cada um deles. E o Senhor trouxe no modo dele, Ele trouxe um, depois Ele trouxe o outro, depois Ele trouxe o outro, porque é dessa forma que o Senhor faz. O meu intuito é somente servir, é ser um canal de bênção na vida de outra pessoa, porque a minha história foi restaurada. Eu tive um novo nome na presença do Senhor e eu creio que Ele vai fazer isso na vida ainda de muitas pessoas, porque Ele faz em mim e através de mim. A honra é dele, a glória é dele. Nada mais pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. A pastora Alexandra colocou aqui, largando o velho e vivendo o novo de Deus. Amém. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida e que você vai viver o extraordinário dele no seu ministério, na sua casa. Em nome de Jesus, eu creio isso na vida de cada um de vocês. Ainda que existam situações que eu não esteja vivendo na minha vida, ainda que situações eu não tenha contemplado, mas eu creio que o Senhor vai fazer na vida de outras pessoas, para que sirva para mim mesmo, para a edificação da minha fé, de que Ele cumpre todas as suas promessas e não sobre de fato nenhuma dúvida, não exista brechas nenhuma para
em algum momento eu questionar e falar, mas será que, né? Será que ele vai fazer mesmo? Será que ele é isso? Ele não me permite. E eu louvo a Deus por isso. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui nós findamos a nossa live, nosso período de volta ao centro do propósito. Para quem não teve a oportunidade de assistir a primeira e a segunda live, ela está aqui no meu perfil, está salva. Eu também vou colocar elas lá no YouTube, porque dá também para outras pessoas assistirem. Todas as vezes que você envia para alguém, todas as vezes que você curte, todas as vezes que você comenta, você está falando a plataforma, seja o YouTube, seja o Instagram, que aquele conteúdo é relevante e outras pessoas são alcançadas e mais vidas são tocadas pela palavra do Senhor. Amém? Então, manda essa palavra, manda as outras 2 lives para outras pessoas, compartilha a palavra do Evangelho. Ajude a levar a palavra do Senhor a outras pessoas, porque eu creio que famílias são alcançadas até mesmo distante, em outros países. Eu creio que alguém em outro país possa ver esse vídeo e o Espírito Santo fazer uma grande obra sobre a vida deles, amém? Eu creio nisso. É isso mesmo, irmão Silvio. Confie em Deus, converse com Ele, leia a Bíblia, abra sua Bíblia, pois é nela que Ele conversa conosco. A palavra do Senhor, ela não mente, ela nos alimenta, ela mata a nossa sede, ela nos põe de pé, ela é luz para os nossos pés, lâmpada para as nossas cabeças. Eu creio nisso, aleluia. Há poder na palavra, há poder na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. E fiquem aqui atentos, porque todos os meses o Senhor vai fazer algo novo, eu creio nisso. E o mês que vem já está chegando. E grandes coisas fará o Senhor na minha e na sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Jacó, muito obrigada. Deus abençoe. Muito, muito obrigada mesmo. Deixa um beijo para a mãe e para o pai. Eu vou aí ver vocês em nome de Jesus. Amém? Vai lá fazer uma visita na nossa igreja também. Pastora Adriana, junta ele e leva lá para fazer uma visita para a gente. Vai ser sempre um prazer receber vocês. Que bom que você também aprendeu, porque eu também aprendi muito esses 3 dias, e o intuito do Senhor é esse, é a unidade, é um aprendendo com o outro, é um encorajando o outro, é um levando conhecimento na vida do outro, tá bom? Eu quero orar por vocês. Outra coisa que eu ia falar pra vocês, dia 27, agora, sábado, amanhã, porque já virou da meia-noite, né? Nós teremos às 19 horas aqui em Osasco, na igreja Comunhão de Jesus, ministério onde eu congrego, faço parte, pela misericórdia do Senhor. Nós estaremos realizando o nosso primeiro culto de louvorzão. Glória a Deus, aleluia. Primeiro culto de adoração ao Senhor, coisa que nós nunca fizemos, nunca foi feito, mas o Senhor está realizando, o Senhor vai fazer, Ele já fez, amém? Então você que é da região, Jacó, Adriana, pastora Alexandra, tá mais confirmado do que as cadeiras, né? Eu sei disso. E todos vocês que forem da região e que estiverem ouvindo essa palavra, venham, eu vou deixar o banner aqui para vocês estarem com a gente. Cíntia, minha princesa, eu sei que você não vai poder estar presente, mas o mês que vem a gente vai ter, sempre vai ser o último sábado do mês, e eu creio que o mês que vem Deus preparará para você também estar conosco, amém? Que nós venhamos ser pessoas léptes na casa do Senhor, e eu creio nisso, em nome de Jesus. E vocês, mulherada, que estão assistindo esse vídeo, eu também quero aproveitar e falar algo rapidamente. Acompanhe nos stories, lá tem algumas informações a respeito da Caravana da Tarde com Deus, dia 16 de março, às 14 horas, em Campinas. Um evento único e fechado para mulheres, mas tem sido uma bênção, tem abençoado pessoas em todos os lugares. É a 9ª edição, amém? Então eu estarei deixando lá, né? E você, mulherada que está assistindo, chama no direct, nós ainda temos lugar na van, temos ainda lugar no evento. Então a inscrição tá com um precinho de banana. Eu tenho certeza que vocês irão ser ricamente abençoadas. Amém? Vamos orar?
Feche os seus olhos para que a gente possa orar junto, em nome de Jesus. Pai, aqui está a tua palavra e aqui está o teu povo. Oh, aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada, Senhor, por esses 3 dias na tua santa presença. Obrigada, Senhor, porque nós rompemos em fé, Senhor, barreiras que estavam estabelecidas sobre a nossa vida, mas que através do poder da tua palavra elas foram quebradas. Pai, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor, Pai, continue ministrando sobre a vida do teu povo, Senhor, diante da vida deles, Pai, diante da casa deles, diante do ministério deles, Senhor, a tua palavra, Senhor, para que no nome de Jesus possa haver cura, possa haver libertação, pode haver testemunhos, Pai. Senhor, eu creio que o Senhor está levantando um povo aqui neste lugar, que falará sobre as grandes coisas que o Senhor fez, as grandes coisas que o Senhor fará. Eu creio que o Senhor está levantando um povo, um exército, Senhor, que glorificará o teu nome, levará o teu ide a todas as nações, reconhecerá que só o Senhor é Deus, Pai. Então, no nome de Jesus, Senhor, vai guardando, Pai, as nossas casas, guarda a nossa tenda, Senhor, continua guardando os nossos lares, a nossa família. Coloca, Senhor, o sangue carmesim do teu filho, Pai, sobre os nossos ombrares, sobre os batentes das nossas casas. Ah, Senhor, nós clamamos pelo sangue do Senhor, porque nós sabemos que há poder, que há cura, a libertação, a restauração, Senhor. Então, que no nome de Jesus nós possamos contemplar a tua presença todos os dias na nossa vida. Nós buscaremos a ti, Senhor, e não queremos sair da tua presença, porque não existe outro lugar que nós queremos estar. Não existe melhor lugar para estar se não for contigo. Se o Senhor não estiver conosco, nós não iremos. Se o Senhor não estiver à frente, nós não vamos. Caminha conosco, Senhor, perante este caminho. Caminha conosco, Senhor, diante deste propósito. Senhor, nos guia e nos leva ao centro do teu propósito. Reposiciona a nossa rota, Pai, para que no nome de Jesus nós possamos compreender e nos submeter ao cumprimento da tua palavra. Continua conosco, Senhor, nesta noite. Nos dê uma boa noite de sono, de descanso. Prepara o dia de amanhã, Senhor. Entra com provisão. Entra, Senhor, com resposta do alto dos céus. Aonde houver uma causa, Senhor, na justiça, Pai, seja o nosso advogado. Aonde houver, Senhor, uma enfermidade, Pai amado, Pai querido, seja o nosso médico. Senhor, nós cremos que o Senhor é aquele que nos dá vitória, Senhor, sem que nós precisamos pelejar. Então, no nome de Jesus, Senhor, pegue o controle nas tuas mãos. Consagramos os nossos planos em tuas mãos, porque nós sabemos que serão bem-sucedidos. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa preparar um mês extraordinário de fevereiro. Senhor, é um mês a qual muitas pessoas estarão se reunindo para viver dias fazendo vontades da carne, vivenciando apenas o que a carne deseja, o que o mundo intitula, Senhor, como alegria. Então guarda as nossas tendas, Senhor. Guarda o nosso ministério, Senhor. Visita, meu Pai, os anjos das igrejas, Senhor, os nossos pastores, os nossos líderes, apóstolos, bispas, Senhor. Visita os anjos das nossas igrejas, Pai, para que haja atenção, para que haja alerta, Senhor, para que nós não venhamos ser enganados com o espírito de confusão, Senhor, com o espírito de falsos profetas, Pai, mas abra a nossa visão, abra nosso sensor, Pai, para que nós possamos ter o nosso radar ligados, conectados ao teu altar. Senhor, nos instrui através da tua palavra. E não nos permita, Senhor, cair nos nossos erros, nos nossos pecados, mas nos ajuda, Senhor, a sermos resistentes. Nos ajuda, Senhor, a dizermos não aonde nós precisamos dizer não. Nos ajuda, Senhor, a dizer não àqueles pratos que Satanás tem colocado sobre as nossas mesas, através de uma proposta, através de um lugar, através de alguém, Senhor. Nesta noite, Pai, eu creio que o Senhor está cortando todo laço, toda armadilha diante de homens e mulheres de Deus está sendo quebrada nesta noite. Ah, Senhor, guarda as nossas crianças à volta às aulas, Pai.
Guarda os nossos filhos, Senhor. Guarda, Senhor, para que em nome de Jesus, Pai, os nossos filhos, os nossos sobrinhos estejam guardados debaixo das tuas mãos. Eles são a voz do futuro, Senhor, voz profética. E eu creio e eu abençoo a vida de cada criança, Senhor, no nosso país, no nosso mundo, no nosso planeta, porque nós somos uma geração eleita e escolhida por Ti. Então continua, Senhor, glorificando o Teu nome. Em nome de Jesus é o que nós pedimos, crendo que o Senhor já fez. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Uma ótima noite. Tchau, até a próxima.